Chamar o nosso próximo convidado, Frederico Nobre, analista da Warren, aqui conosco. Fred, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo, bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez na BMC. Vamos que vamos, tem bastante coisa para falar aí. Pois é, bastante coisa, principalmente duas coisas bastante umbilicalmente ligadas. Eu quero falar um pouquinho contigo a respeito do movimento do Ibovespa hoje, claro que também sustentado por conta de Petrobras, que a gente está vendo um movimento bastante alto, né? Quase 2% de alta nessa segunda-feira, comecinho de semana. Bastante ímpeto dos investidores com essa companhia, com a Petrobras, mesmo com toda a situação envolvendo possibilidade de ingerência, que a gente vem falando, né, desde quando houve a eleição do presidente Lula. Para começar falando do Ibovespa, como que você está vendo essa movimentação? Mais um dia de alta para o Ibovespa, mais um dia em que os investidores parece que estão com uma movimentação de risk on, né? Quando a gente fala que com esse apetite ao risco, principalmente com os dados que saíram mais cedo e na espera da decisão do Comitê de Política Monetária. Como que você está analisando o Ibovespa nesse momento, Fred? O que você pode falar para a gente a respeito dessa movimentação de várias altas consecutivas, um mês muito bom para o nosso índice? Pois é, acho que a primeira pernada já foi, né? A gente tinha um target aqui de Ibovespa no meio do ano de 119 mil pontos e esse target ele acabou sendo atingido agora, né? A Bolsa flertando com esse target que a gente tinha na Warren. Acho que não só eu, mas diversos analistas vinham alertando, gestores também, de que a Bolsa estava atrativa, estava bastante barata quando estava ali na faixa dos 97, 100, 105 mil pontos. E acaba que esse movimento ele foi um movimento bem acelerado e puxado principalmente pela percepção de risco que foi reduzida, né, diante da aprovação do arcabouço fiscal e também considerando ali o fechamento da curva longa de juros, que não teve como causa apenas o arcabouço fiscal, mas também esse processo de desinflação que a gente tem visto e que, enfim, o pessoal estava comentando aqui antes, né? Então, por mais que a gente ainda veja núcleos de inflação elevados, a inflação corrente ela desacelerou e é possível que nessa reunião do Copom agora na quarta-feira o Banco Central ele traga um tom um pouco mais brando, né, indicando o início do ciclo de queda de juros que a gente entende como mais provável o cenário de acontecer em agosto na reunião do Copom, sem ser essa agora, a próxima reunião do Copom. Então, dito isso, o cenário melhorou aqui no Brasil e os ativos de risco responderam, não só a Bolsa, como também o IFIX, o câmbio, né? Então, é um movimento que a gente viu ali ao longo do mês de maio e que viu com mais intensidade no mês de junho. Então, acho que isso explica aí um pouco da performance do Ibovespa nesse meio tempo. E vale ressaltar que, já tem a dica aí que a Vale foi um detrator, né, de performance aí nos últimos 2 meses. Esse mês ela se recuperando aí, subindo algo em torno de 9%, mas no mês passado foi um detrator de performance e o Ibovespa subiu assim mesmo, né? Já a Petro se comportando de forma diferente. Então a Petro esse ano já acumula uma valorização aí de 45% aproximadamente, quando a gente ajusta dividendos, esse mês valorizando mais de 20%, então a Petrobras ela contribuindo significativamente para essa performance do Ibovespa, né? Ao contrário dos preços do petróleo que a gente vê operando ali, quer dizer, no curtíssimo prazo até teve um repique, mas quando a gente olha ali no início do ano para cá, o preço do petróleo caiu consideravelmente, né? A gente está numa banda ali inferior no preço do petróleo quando a gente pega ali nos últimos períodos. Então, a Petrobras ela se comportando bem e acho que muito disso vai em linha com aquilo que, enfim, eu afirmava aqui em outras ocasiões, até na BMC mesmo, de que a política de preços, né, a mudança na política de preços, ela seria em linha com o que vinha sendo ventilado, né, e seguiria indo uma política de mercado. Então, acho que ao termos mais informações acerca da troca de comando da companhia, né, enfim, também da questão da política de preços, e tudo isso sendo relativamente em linha com o que estava sendo ventilado e nenhum cenário apocalíptico, isso fez com que a cotação da Petrobras andasse mesmo com o petróleo em queda. Então, acho que isso é um pouco do resumo do que vem acontecendo aí, tanto olhando para o Ibovespa como para a Petrobras. Boa. O Fred, você comentou aí a respeito da Petrobras, né? E interessante é que a gente tem visto uma série de pagamentos de dividendos, né? A empresa tem anunciado constantemente
e feito esses pagamentos, né, em várias vezes, o acionista acaba recebendo praticamente todos os meses aí um pouquinho dos dividendos da Petrobras. Dado o cenário para a empresa agora, mesmo com toda essa questão do preço do petróleo ainda em queda, uma desvalorização do dólar frente ao real, você tem uma perspectiva de manutenção desse fluxo de caixa da companhia? Você tem uma perspectiva de que a companhia continue com essa política ou pode haver algum tipo de revisão nessa política de dividendos? Então, em relação à política de dividendos da Petro, o que está em discussão hoje é a possibilidade de incluir recompras nessa política de dividendos, né? Hoje, a política de dividendos da Petrobras, ela prevê que o montante distribuído em dividendos para os acionistas vai ser a diferença entre o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos multiplicado por 0,6, né? Então, 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional da companhia e o fluxo de caixa de investimentos. Acontece que nos últimos 2 anos, quando a gente olha ali para os dividendos que foram distribuídos na Petro, principalmente ao longo de 2021 e 2022, muito disso veio por conta de um fluxo de investimentos que foi que para a empresa foi positivo, ou seja, ela vendeu ativos, né, ela desinvestiu, e por conta disso você teve uns dividendos ali muito acima da média para a Petrobras em 21 e 22. A gente viu ali no final do ano passado um yield para a Petrobras ali na casa de 60%, 70%, então claramente isso não é sustentável, né? Então, a gente não vai ver a Petrobras pagando os mesmos dividendos que ela pagou ano passado, ano retrasado, mas ainda assim, ela tende a ser uma das principais pagadoras de dividendos da Bolsa, né? Possivelmente uma das melhores em... Tivemos um pequeno problema aí, mas enfim. Daqui a pouquinho o Fred Nobre volta para continuar conversando com a gente. Vamos com a Débora Oliveira, inclusive porque, Débora, falei que subia 1,8 Petrobras na entrada do Frederico Nobre e agora já passa dos 2%, mais de R$30 Petrobras. Como que está o setor nesse momento, por gentileza? Olha só, Felipe, aliás, é o que tem expandido também esse ganho aí do Ibovespa, viu, Felipe? Petro 4 agora 2%, 2,02 a R$30,24 a gente tem nesse momento, como você, né, bem falou, a companhia aí já no papel de R$34. Petro 3 é 4, Petro 4, 30. Petro 3 fechou 34,02 com essa alta de 1,89%. No setor, na ponta negativa, só tem Prio agora, caindo 0,63%, 3R Petróleo e Enat agora aqui, Enat menor queda 0,07. Mas todo o restante aqui vai acompanhando a Petrobras, ultrapassa subindo 1,25%, Vibra Energia também sobe mais de 1%, Petro Recôncavo subindo agora 0,94%, enquanto no índice Bovespa a gente vai ali, ó, 0,77 de alta, 119.677 pontos e Bovespa ainda nas máximas do dia, Felipe. Tá certo, Débora. Vamos voltar então a falar com o Fred para ele concluir o raciocínio. Fred, fica à vontade, por gentileza. Opa, pessoal, desculpa, deu um probleminha na conexão aqui, mas concluindo o raciocínio, assim, acho que a gente não vai ver a Petrobras pagando os mesmos dividendos que ela pagou em 21 e 22 por conta dessa questão dos desinvestimentos, mas ainda assim deve ser uma das principais pagadoras de dividendos da Bolsa esse ano. A gente está estimando aí um yield entre 25% e 30%. Esse ano para a Petrobras, né? E aí vale ressaltar essa questão da possibilidade de recompra, que vai ser votada pelo Conselho da Companhia, então pode ser que a Petrobras comece também a recomprar ações além de pagar os dividendos. Ô Fred, nesse sentido, ainda nesse ambiente, nesse cenário para a Petrobras, a gente teve um aumento aí na defasagem na cotação da gasolina, comparando os preços internacionais. Inclusive, a gente pegou na Abicom hoje, mostra essa defasagem cerca de 40 centavos. Você acredita numa intervenção discreta e aos poucos aí na cotação do preço da gasolina? Qual seria o risco dessa diferença ficar ainda maior? Então, a gente entende que vai ser necessário esperar um pouco para entender a dinâmica dessa nova política de preços da Petrobras, né? Porque não ficou claro a frequência dos reajustes ou, enfim, muito mais a forma... o que ficou claro pelo comunicado da companhia foi a metodologia que seria utilizada. Mas, assim, a gente tem visto aí ao longo dos últimos 3 meses reajustes quase que mensais, né? Numa janela de aproximadamente um mês. Então, a gente tem que esperar aí para entender também no mês de julho, porque... por conta da reoneração que a gente vai ter aqui nos combustíveis, pode ser que a Petrobras ela seja usada também para, de certa forma, amortecer esse impacto, né? E, de todo modo, isso vai acabar refletindo no
balanço da companhia, mas não imediatamente. Então, provavelmente a partir do terceiro trimestre a gente vai ter um pouco mais de clareza nos números da companhia acerca aí do impacto disso nos números aqui do mercado interno, quando a gente olha ali para a Petrobras, principalmente na parte de comercialização de combustíveis. Paula Moraes agora falando contigo, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu queria falar um pouquinho sobre Vale com você. A gente estava até um pouco mais cedo falando, né, sobre essa perspectiva em relação à questão das commodities, por conta da dependência grande da China. E aí, né, até o Vandique trouxe ali a visão dele em relação à questão do minério, há um grande número ainda de residências, né, de ocupações, né, falta de ocupações, na verdade, na China, o que talvez não precisaria tanto ainda, né, de um impulso ali em relação ao minério como um todo. A Vale que tem essa dependência grande, inclusive, da China. O que você enxerga, né? O que ela tem feito especificamente para diminuir essa dependência? Tem encontrado alguma força em alguns outros países também? Oi, Paula, tudo bem? Boa tarde. É um prazer falar contigo. E, assim, falando sobre a Vale, assim, eu acho que a redução da dependência chinesa é complicado porque o mercado de minério de ferro ele é muito afetado ali pela demanda da China, que é o principal comprador da commodity, né? No caso, olhando para a Vale, você tem um terço ali, mais ou menos, do destino do minério da Vale sendo China, né? Mas a precificação ela é o que mais impacta. Então, quando você tem uma China pujante, né, resiliente, ali, principalmente olhando para os setores de construção civil, isso acaba impactando o preço do minério e acaba impactando a Vale. Tá? Então, não é só uma questão de demanda chinesa para os produtos da Vale, mas também uma questão relacionada ao macro, né, que é muito puxado pela China. Então, eu diria que sempre vai ter essa dependência chinesa, mas o que a Vale vem fazendo aí nos últimos tempos é se dedicando também a encontrar um parceiro estratégico para a sua unidade de metais básicos. Então, se tem uma coisa que pode destravar valor para a Vale, né, além da questão do preço de minério de ferro, ela é encontrar, de fato, um parceiro para essa joint venture e, eventualmente, vender uma parcela do negócio dela de metais básicos, talvez até mesmo listar em bolsa essa nova empresa, né? E fazendo isso, acredito que a Vale ela pode sim destravar valor. A gente tem uma perspectiva aqui de algo em torno de 20 bi de dólares para essa unidade de metais básicos isolada, né, de forma isolada, separadamente, né, como se fosse uma outra empresa, e a Vale conseguindo tirar isso do balanço, ela pode inclusive, ou seja, separando as entidades, ela poderia até inclusive encontrar investidores interessados especificamente nesse tipo de empresa, porque hoje um problema que a Vale tem, né, é a questão ESG, a gente sabe todo o histórico da companhia, a questão que ela já se envolveu nas barragens, etc. E você tem hoje muitos fundos, muitos investidores que têm restrições nesse sentido para investir na Vale e que procuram até, eventualmente, empresas de mineração e siderurgia que estejam voltadas mais para essa parte de metais básicos, né? Onde você tem ali um apelo da transição energética, que talvez seja a área que mais vai demandar no futuro metais básicos como cobre, por exemplo, como cobalto, como lítio, né? Então, acredito que esse seja o caminho aí para a Vale, para ela, ao mesmo tempo, para ela conseguir diversificar um pouco aí do risco do minério de ferro, e é isso que a empresa já vem fazendo. Então, pode ser que a gente veja um anúncio aí nesse segundo semestre de uma parceria estratégica nesse sentido. Mas aí, falando especificamente sobre o preço do minério, assim, acho que não vai fugir muito. A Vale é uma empresa de commodity, então, de qualquer jeito, ela está associada a essa cotação a questão da cotação do minério. Só que o que a gente viu aqui esse ano, né, diferentemente do ano passado, o minério chegou ali aos $80, ficou flutuando entre 80 e 90 dólares, e a Vale estava nesse patamar de preço atual, né? Ficou variando ali durante um tempão, ano passado, entre os seus $63 e 70 dólares, né? E agora, perdão, R$63 e 70 reais, né? Enquanto o minério estava em 80 a 90 dólares. Agora a gente está vendo o minério ali na faixa dos $110, com a Vale nesse mesmo patamar de preço. Então hoje a gente tem uma boa margem de segurança na tese, e a gente tem recomendação de compra aqui de Vale, ela está em alguns dos nossos portfólios, principalmente os voltados para dividendos. Então é uma excelente empresa, acho que o momento ele sugere inclusive que há uma oportunidade aí, pensando no investidor aí que tem um prazo mais dilatado aí de tempo para investir em ações. Maravilha. Frederico Nobre, analista da Warren, quero agradecer a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Obrigado, Paulo. Até a próxima.